Olá, bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe neste dia que está começando, são 6 horas da manhã. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. Que o Senhor te abençoe e abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, na primeira epístola de João, o capítulo 3, o verso de número 7. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Pedimos que o Senhor nos conceda o teu Espírito Santo para compreendermos a tua palavra, andarmos nela e não nos desviarmos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero lembrar você que daqui a pouco, às 7 horas, temos o devocional com a pastora Ana. Às 19 horas e 30 minutos, hoje, nós temos o grupo de crescimento, que é um grupo de estudo da palavra de Deus. E às 21 horas e 30 minutos, nós temos a oração da noite, que tem sido uma bênção. Amém? E lendo então aqui o texto de hoje, relembrando que esta epístola foi escrita pelo apóstolo João, já com uma idade avançada, em Éfeso, quando ele estava ali colaborando com as igrejas, pastoreando as igrejas da Ásia Menor, porque ele viu uma invasão de heresias, de falsas doutrinas e heresias muitas sutis e algumas que negavam o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele escreve essa epístola alertando os cristãos naquele tempo. Assim como hoje nós temos tantas heresias, tantas falsas doutrinas, tantas pessoas que dizem ser de Deus, mas não são de Deus porque negam isso pelas suas obras. E é isso que nós vamos ver aqui com o apóstolo João, a partir do capítulo 3, verso 7, e ele começa então dizendo assim: filhinhos, esta expressão de amor do apóstolo João pelas ovelhas do Senhor, pela igreja, ela então diz: filhinhos, não vos deixeis enganar. Pastor, o que é enganar? Parece simples, né? Mas enganar é levar pelo mau caminho. Então ele está dizendo: filhinhos, não vos deixeis levar pelo mau caminho por ninguém. Por ninguém. Que você. Porque, veja, a palavra de Deus diz que aquele que anda com Jesus tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo mostra para nós a verdade. Ele revela a verdade. Então ele está dizendo: olha, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Porque se o Espírito Santo me mostra, se eu sou do Senhor e tenho o Espírito Santo, ele me mostra a verdade. Então eu só vou ser enganado se eu deixar. Se eu quiser. Se talvez a isca que foi colocada ali para mim, me atrair. A palavra de Deus diz que nós somos atraídos pelas concupiscências da carne, dos olhos e pela soberba da vida. E ele então diz mais: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Perceba que João ele sempre estabelece esse paralelo. Jesus é santo, nós devemos ser santos como ele é santo. Ele é justo, nós devemos ser justos como ele é justo. E o que é a prática da justiça? A prática da justiça, de uma maneira simples, ela é andar na palavra de Deus. É andar em retidão, porque no dia que nós conhecemos a Jesus, nós recebemos uma nova natureza que nos permite agora, amados, viver a palavra do Senhor, viver em retidão. Nos permite agora nós temos o entendimento da palavra, nós temos a compreensão da palavra, nós temos o Espírito Santo vivificando a palavra para todo aquele que realmente nasceu de novo. Então ele está dizendo: não vos deixe enganar. Amém? Mas porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então ele estabelece um paralelo. Quem é filho de Deus, quem entregou a sua vida para Jesus, ele é justo porque anda na prática da justiça, assim como o Senhor Jesus é justo, assim como Deus é justo. E então ele estabelece o oposto, dizendo: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, a prática do pecado. O que é a prática do pecado? É eu viver praticando o pecado conscientemente. Isso é a prática do pecado. E quem assim o faz procede do diabo. Porque tudo isso procede do diabo. Então, eu não posso dizer que eu estou com o Senhor se eu vivo na prática do pecado.
Se eu me entrego ao pecado, se eu tenho pecado de estimação. Amém? Então ele diz: tudo isso procede do diabo. Tudo isso procede dele. E ele continua dizendo: porque o diabo vive pecando desde o princípio. O pecado do diabo, o princípio de Satanás é a rebelião. Ouça isso, é a rebelião, aonde lá nos céus ele quis ser semelhante a Deus, ele quis receber adoração assim como Deus. Então, a partir desse momento, ele foi expulso com um terço dos anjos dos céus e diz aqui, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Esse é o princípio de Satanás. A rebelião. A rebelião contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a lei de Deus. E o diabo vive nessa prática. Então, quem também vive nessa prática, assim como quem é santo é filho de Deus, quem vive na prática, na rebelião, na prática do pecado, no pecado praticado, na rebelião, na transgressão da palavra de Deus, quem vive assim é filho do diabo. É muito sério, é muito forte, né, essa palavra. Porque o apóstolo João, ele é considerado o apóstolo do amor, mas aqui talvez ele estivesse com o seu coração tão angustiado por tudo que ele estava vendo, que ele então escreve este trecho que é duro, mas é verdade. Vou ler de novo: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, olha só, se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Amados, veja, se Jesus ele se manifestou para destruir as obras do diabo, para destruir todo o pecado, todas as obras do diabo, nós, como filhos de Deus, não podemos andar no pecado. Porque se nós andarmos no pecado, nós vamos estar sendo. Vamos estar declarando que tudo que nós estamos fazendo não está procedendo de Deus, mas procedendo do diabo. Então Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então nós não podemos andar nas obras do diabo como cristãos. E é isso que o apóstolo João está lembrando os cristãos daquele tempo e que serve para hoje. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha que tremendo isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sabe, amados, o pecado incomoda. Quando você tropeça, já vem aquela tristeza, aquele arrependimento, aquela tristeza boa que leva ao arrependimento, não a tristeza que leva à morte, como diz a palavra. Mas aquilo que faz nos arrepender, dizer: ah, Senhor, me perdoa, Senhor. Sabe, produz aquela tristeza no nosso coração por ter nos desviado da palavra, errado o caminho, errado o alvo, que o pecar é isso, é errar o alvo. E ele então diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, é essa essência de Deus. Amém? Porque o Espírito Santo está no nosso coração e ele ali nos alerta e diz: olha, não vai por aqui, vai por ali. Estou trazendo de uma maneira bem simples, né? Mas é assim. Não faça isso. Isso não é o que a palavra de Deus diz. Às vezes você nem percebe, mas é o Espírito Santo falando com você. Você vai fazer alguma coisa, você lembra de um trecho da palavra de Deus que diz: olha, não faça isso. E então você não faz. Quem você acha que fez você lembrar daquele trecho da palavra de Deus? O Espírito Santo. Para nos lembrar que nós temos uma escolha: andar na palavra de Deus. E se nós não andarmos, nós vamos estar andando fora dos caminhos do Senhor. E ele então continua dizendo aqui ainda: esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós não podemos. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que nasceu de novo, que é regenerado, que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, não consegue viver no pecado. É exatamente o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Porém, aquele que não serve a Deus, aquele que talvez conhece somente de ouvir falar, aquele que não professa uma fé realmente verdadeira, aonde confessa com a boca, crê com o coração e anda na palavra de Deus, esse não vai entender isso que nós estamos falando. Amém? Porque, veja, tudo que é pecado, ele procede do diabo. Ele procede do diabo. A rebelião, que é o princípio de Satanás, amém? Essa rebelião é a rebelião contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus. E
Satanás, ele se rebelou contra Deus. E aquele que se rebela contra os mandamentos de Deus, se rebela contra Deus. Amém? Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então Deus tem filho e o diabo também tem filho. Olha o que diz aqui. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ouça, olha como você diferencia o filho de Deus do filho do diabo. Veja, eu estou lendo a palavra de Deus, Almeida Revista Atualizada, 1 João capítulo 3, verso de número 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus, ou seja, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, que não é justo, que não anda na palavra de Deus, que não pratica a palavra de Deus, mas que pratica o pecado. Esse não é filho de Deus. Amém? Aquele que tem pecado de estimação, aquele que planeja o pecado, pecado com dolo, esse não é filho de Deus. Não procede de Deus. Amém? E também ele coloca mais uma segunda característica de quem não é filho de Deus, mas é filho do diabo. Além de não praticar, veja, não é conhecer, é praticar. Fala de ação, fala de atitude, fala de agir, fala de servir a Deus. Amém? Fala de fazer escolhas. Agora, eu vou pela direita ou eu vou pela esquerda? Eu vou seguir o caminho de Deus ou eu não vou seguir o caminho de Deus? A justiça, a prática da justiça. E a segunda característica de quem não procede de Deus, que era uma característica muito forte nesses falsos profetas, nem aquele que não ama a seu irmão. A falta de amor pelo irmão, pelos irmãos, pelo próximo. Isso é uma característica. Então, característica dos falsos mestres, falsos profetas, eles vivem no pecado. Amém? Eles praticam o pecado. Eles são, por exemplo, a gente pode colocar aqui alguns pecados, o pecado da rebelião, do adultério, da mentira, tantos pecados, do roubo, amém? Tantas coisas que nós podemos colocar aqui, falta de domínio próprio, uma série de pecados que nós poderíamos listar aqui. Esses que cometem esses pecados não são filhos de Deus. Amém? Não são. Então ele diz, terminando aqui o versículo 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Então essas são as características dos falsos mestres, dos falsos profetas, que eles não andam na palavra de Deus, amém? Eles andam só naquilo que eles querem, mas eles têm os seus pecados de estimação, seus pecados ocultos, e eles também são o que denuncia que eles não são homens de Deus, é que eles não amam o seu irmão, não amam ao próximo, em nome de Jesus. E nós precisamos lembrar que Deus amou a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor deu a oportunidade para todos, amando a todos, para que todos possam se converter e andar com o Senhor e deixar os caminhos do diabo das trevas. Amém? Vamos orar, quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Te damos toda a honra e toda a glória neste dia que está começando. Pedimos perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste dia, nesta semana que está começando. Abençoe a cada família que está aqui. Cubra, Senhor, a cada um com o sangue precioso de Jesus e dá ordem aos teus anjos para protegê-los e guardá-los de todo mal. Nós pedimos a tua bênção sobre o trabalho, os negócios do teu povo. Pedimos a tua bênção sobre a saúde do teu povo também. Pedimos que o Senhor os guarde, em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar, abrir os céus e derramar bênçãos sem medidas sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus Cristo. E que no nosso coração nós tenhamos temor e zelo pela tua palavra, por praticar e viver a tua palavra,
andando nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus, Deus te abençoe. Não esqueça de dar like se você ainda não deu. Coloque também nos comentários o teu pedido de oração. E não esqueça de compartilhar com quem você ama, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, um ótimo dia.